Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (26 de junho, quarta-feira), muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro que está começando. E olha, falando sobre o tempo, uma frente fria entre o sul do Brasil e o Paraguai está espalhando nuvens carregadas pelos 3 estados do sul do Brasil. É a manchete da Climatempo. Nova frente fria no sul e ar seco ainda predomina no Brasil. E falando um pouco sobre as ações políticas do governo, a falta de efetividade das ações do governo federal está colocando em xeque a credibilidade do governo em relação à pasta do meio ambiente. Na Gazeta do Povo, queimadas no Pantanal e greve do IBAMA pressionam o meio ambiente de Lula. 5 estados já começaram a greve ontem e a partir de 1º de julho vai começar nos demais, com exceção do Ceará. Então, mas os demais estados também vão aderir a esse movimento de greve. E isso está complicando um pouco o governo. Não só isso, né, João Batista? Boa tarde para você. Boa tarde, Karina Botião. Muito boa tarde aos meus amigos do nosso Tempo e Dinheiro. Ontem eu dei uma falhazinha, estamos de volta, mostrando para vocês que aqui atrás de mim, aqui no meu mato dentro, está ventando. E isso a gente fica muito preocupado olhando esses incêndios do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, também aqui na colheita de cana que está andando, o pessoal do Centro-Oeste também, no milho, no Paraná, então muito preocupados com os incêndios, isso é um detalhe. Agora, essa ventania nos leva a falar da economia, Karina, porque nós estamos com o vento tudo de ponta cabeça aqui, como está de ponta cabeça na economia. O dólar chegou hoje a bater em 5,52, agora está 5,50, alta de 0,92%, alta de 1%. No Clube do Tempo e Dinheiro nós estamos acompanhando momento a momento essas variações do dólar. O Ibovespa caiu quase 0,5%, está recuando, tudo porque o Lula está deixando a economia de ponta cabeça, sem parâmetros. Ontem ele dizendo que está querendo mudar os parâmetros de medição da inflação, não é mais de ano a ano, é mês a mês, enfim, ele está querendo mudar as regras, o mercado já ficou estressado, estava até na semana passada, estava todo mundo entrando em paz, e agora o Lula incendiou o parquinho novamente com essa declaração de ontem e de hoje de manhã, deu uma entrevista no UOL e falou que não vai desindexar nada, que vai manter o salário mínimo indexado nas contribuições, no Bolsa Família, e aí, claro, você subindo o salário mínimo, subindo o Bolsa Família, o VPC, aí o mercado está se perguntando, sim, mas de onde vem esse dinheiro? Então isso tudo botou fogo na economia, o dólar subindo, parece, e os boatos estão circulando, nossa, comendo solto na internet, dando conta que o ministro da Economia, Fernando Haddad, está pálido, para não dizer o mínimo, apavorado, porque ele tem que fazer frente às promessas do Lula e não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro, por exemplo, para o Plano Safra. Ontem foi adiado novamente o Plano Safra e o ministro da Agricultura, entre vai e vem, não sabe a data e tal, ficou para a semana que vem. Mas ele disse que o Plano Safra requer detalhamento mais profundo, ou seja, não tem dinheiro para o Plano Safra. Vamos deixar isso muito bem claro. E aí vem as críticas, né? Ao adiar o lançamento do Plano Safra, já colocando nas contas do Lula, a bancada do agro critica a desorganização nesses anúncios, esse vai e vem. No fundo, não tem desorganização, não tem dinheiro. Nós vamos mostrar, Karina, conversando com o Vlamir Brandalize, uma tabela dos desembolsos do Plano Safra.
diminuiu, do ano para cá, para esse ano, os juros controlados pelo governo, ou seja, diminuiu a oferta de dinheiro mais barato. Aumentou, sim, o crédito aberto dos bancos, né? Mas os juros controlados diminuíram, ao contrário do que o governo está dizendo. É uma bateção de cabeça e tem muita fake news, como eles gostam de falar, em cima das notícias da economia. E o Plano Safra, está todo mundo querendo saber agora. Nós também vamos acompanhar, Karina. E antes de entregar para você, quero mostrar a soja. Por causa do dólar, sobe, desce, o dólar subiu lá em Chicago, está acompanhando a economia brasileira, dólar mais caro, vende-se mais caro. E aí o dólar para agosto, 2 centes nesse instante, 11,48, vocês veem pelo gráfico da extrema volatilidade no bushel da soja lá em Chicago, 11,47 agora, está oscilando. E o café no vermelho, mostra o café para a gente, o café lá em Nova York, o Arábica perdendo 5,13 centes, 2,43 de recuo, a 223,78 centes de dólar a libra-peso do café, que caiu ontem, continua caindo hoje. E agora? Será que é tendência? Vamos acompanhar, o Sérgio Braga vai trazer essas informações. Karina Botião. João Batista, adiamento do Plano Safra, queimada, inflação, uma coisa é certa, né? O dólar subindo, o produtor rural não para, né, João Batista? O produtor rural continua trabalhando, por isso a gente exibe a bandeira que representa o trabalho de todos os produtores rurais e produtoras rurais desse nosso Brasil, com o lema que o Tempo e Dinheiro carrega também em toda a sua edição. O Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, 26 de junho. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, o inverno chegando no sul, previsão de 0 grau no fim de semana aqui no Paraná, em alguns lugares abaixo de 0. Algum risco também, o pessoal comentando na safrinha, mas já vamos comentar isso nos próximos dias. Você tem algum efeito efetivo. Mas hoje o que temos aí? O mercado de Chicago segue no mercado de serrote. Começou o dia tentando corrigir para cima, né? Frente à queda de ontem. Mas o Brasil entrou no jogo. Dólar disparou por aqui, né? O Lula colocou o dedo na viola e o meu investidor continua fugindo. E com isso o dólar foi acima de 5,5. E automaticamente trouxe uma pressão negativa e liquidação lá em Chicago também. Aqui no Brasil temos leve melhora nas cotações, já vamos comentar aí as cotações. Estamos de cavalinho encilhado? Provavelmente sim, já comentaremos isso aí no Tempo e Dinheiro. O destaque vai ser o frio polar que está chegando aqui no sul do Brasil nos próximos dias. Pode trazer congelamento e também geada no milho safrinha. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a você que nos acompanha nessa edição do Tempo e Dinheiro. O inverno deu as caras ontem, a temperatura caiu ontem aqui em São Paulo, mas hoje já com ares de verão. 26 graus nesse momento. Por enquanto não está ventando por aqui, mas o céu está bem aberto e, lógico, olhando no horizonte, aqueles rastros de poluição típico da cidade de São Paulo. Bom, com relação ao mercado do boi gordo, pelo menos parou de cair. Em algumas praças houve até a variação positiva e lá no mercado futuro, enquanto isso não reflete do físico para o mercado futuro, o que a gente observa são negociações mistas por lá. Mistas porque só o agosto sobe nesse momento. O junho, negociada arroba 225,55, queda de 0,02%. Isso mercado futuro. Cotação para julho a R$ 234, agosto R$ 239,45, 0,27 de alta. Setembro R$ 240,55, 0,19 de alta. Boi gordo CPEA ontem R$ 225,40. Queda de 0,11%. Esse indicador CPEA é exatamente o alvo
da entrevista, inclusive do comentário que nós vamos ter hoje, um trecho do Rafael Gringues, da Rede Agro, que falou exatamente sobre esta divergência entre o indicador CPEA e o mercado futuro lá na B3. Vai ter que se encontrar, ou o indicador sobe, ou o preço da arroba também tem que subir. Bom, lá no mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, 8 praças em queda. E esse é o boi padrão China, negociado em São Paulo a 225 a prazo, Minas Gerais 205, boi padrão China também para Mato Grosso 210 e Mato Grosso do Sul R$215, uma média de R$8 a R$9 a mais por arroba de prêmio, de ágio em relação ao boi comum. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre o mercado do boi gordo. Antes, vamos dar um giro, vamos acompanhar o que acontece no mercado de Chicago e Nova York também, começando pela soja, que continua esboçando ali uma reação. Hoje sobe 0,15%, aliás, 0,25% neste momento, a $11 mais 49 cents por bushel. De olho no relatório de sexta-feira. Milho a $4,32,80, 0,20 de alta, 0,14 agora. Trigo negociado a $5, 67,10, alta de 1,27%. Em Nova York, o café arábica é cotado mais um dia de ajuste negativo depois da alta registrada no começo da semana. E nesse momento, a 224,30 recua 2,18%. O café robusto Conilon, que não aparece na tela, a $4.071 por tonelada em Londres, recua 1,21%. Açúcar a 19,41, 0,41 de queda. Algodão a 74,67, 0,53 de queda. Petróleo, $80,40 o barril em Nova York, 0,52 de queda. E o ouro, $2.311 mais 25 por onça Troy, uma queda de 0,84%. E o mercado cambial surpreendendo a cada dia, principalmente de olho na política fiscal, na falta da política fiscal ainda batendo cabeça o governo aqui no Brasil. De qualquer forma, o dólar já chegou aos 5,51, agora 5,50 mais 36, alta de 0,88%. Enquanto isso, o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, recua 0,47% a 121.756 pontos. O mercado também acompanha a indicação, né, a divulgação do IPCA 15, que veio um pouquinho mais abaixo, a 0,39% nesse mês de maio, mas acumula uma alta de 4,6% em 12 meses. E a meta de Lula é de 3%. Bom, essa edição só está começando e tem muito mais informação, muito mais de manchetes do agronegócio, não é isso, Karina Botião? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio, é isso mesmo. A gente tem muita informação importante hoje e eu começo elas pelas informações, pelas manchetes, os destaques do agronegócio. Vamos lá. Dinamarca quer taxar fazendeiros em R$600 por vaca para compensar emissões de gases. Arroz CPEA. Preços estão na casa dos R$112 por saca. Café. Colheita avança, mas com rendimento abaixo do potencial. Algodão. Oferta restrita e demanda mais firme elevam o indicador. E jovem baiano cria a maior drone agrícola de pulverização do mundo. O drone pode pulverizar 40 hectares por hora e tem uma autonomia de 10 horas de voo. Nos voltando agora para as demais notícias, a greve dos professores terminou, mas a dos funcionários ainda não. Manchete da Folha de São Paulo, funcionários seguem em greve e volta às aulas nas universidades federais é prejudicada. Os estudantes da Unifesp resolveram boicotar as aulas até o retorno desses funcionários. Eles estão em greve desde o dia 15 de março. Eles estão pedindo por progressão de carreira mais rápida, além de reajuste salarial a partir desse ano já. E olha, depois que a Ordem dos Advogados do Brasil moveu uma ação para derrubar a dívida do Rio Grande do Sul sob o argumento de que o débito, ainda que suspenso por 36 meses, atrapalharia a reconstrução do Rio Grande do Sul, manchete da Investing, o governo propôs ao Rio Grande do Sul antecipação de R$680 milhões em compensação financeira. Aí o governador Eduardo Leite
acolheu essa proposta independentemente da continuidade ou não da ação da OAB. Sobre o leilão do arroz, Jovem Pan, diretor da Conab, é destituído após irregularidades em leilão de arroz importado. O afastamento do Thiago dos Santos era aconselhado pela Casa Civil, também por órgãos de controle do governo, cobrado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, após as inconsistências que a gente acompanhou aqui em vários programas do Tempo e Dinheiro no edital do leilão. Em reunião nessa terça-feira, ontem, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente Lula dá aval para a mudança na meta de inflação com um novo prazo de referência à manchete do Globo. Questionado sobre a mensagem do Copom de que eventuais ajustes futuros na Selic possam vir a acontecer, o Haddad falou o seguinte: ele fala em interrupção de corte da Selic. Ele se refere ao fato de que não seria um encerramento dos cortes dos juros. Também falou que não faz muito sentido não levar em consideração o que está acontecendo em função do Rio Grande do Sul para fins de política monetária, porque, segundo o Haddad, o juro de hoje está afetando 12, 18 meses para frente e que essa pequena pressão inflacionária, entre aspas, né, na boca do Haddad, gerada pelos efeitos das enchentes lá no Rio Grande do Sul, afeta só a curto prazo. Agora, pelo menos 4 ministros do governo Lula, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, 5 magistrados, parlamentares, 3 governadores estão se reunindo entre hoje e sexta-feira, dia 28, em Lisboa, Portugal, para participar da 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa. Ele é conhecido como Gilmar Palusa. Manchete do Estadão. Como evento de Gilmar Mendes, reúne ministros do STF, empresários e aliados de Lula. E nessa abertura, eles falaram sobre temas como inteligência artificial, também fizeram uma menção a um debate sobre a regulação das redes sociais. Procurado o IDP, que é o órgão que organiza o evento, o IDP é a faculdade do ministro Gilmar Mendes, falou para o Estadão que o fórum não custeia passagem nem hospedagem dos participantes, como também não paga cachê. A informação contradiz uma nota enviada pelo STF que indicou que as viagens dos ministros são arcadas pela organização do Gilmar Palusa. Só que enquanto isso, no Brasil, está se discutindo a PEC das drogas. No Estadão, o STF decide que porte de maconha para consumo pessoal não é crime. A Folha disse que o STF deve definir, nessa quarta-feira, dia 26, a quantidade de maconha que diferencia traficante de usuário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reagiu. Do Estadão, Lira reage ao STF e criará uma comissão especial para a PEC das drogas. Partidos indicarão 34 deputados. João Batista, tem assunto para você escolher hoje. Pois é, mas eu prefiro puxar o nosso editorial que está estampado no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, onde a gente propõe uma alternativa. Vamos brincar de faz de conta no nosso país? Vamos brincar. Nós estamos dizendo assim, Karina, olha, a brincadeira é o faz de conta, não de contas. Então vamos fazer de conta que as contas estão em dia, que está sobrando dinheiro para resolver todos os problemas da população. Melhor ainda, vamos fazer de conta que não existem problemas, que está tudo às mil maravilhas no país do faz de conta. Afinal, se é para acreditar no que se publica, no que se ouve, não custa nada fazer de conta que nós estamos no paraíso, não é verdade? Infelizmente não é. Vejo os fatos de hoje, o dólar explodindo, Lula parece que não se importa em botar fogo no parquinho, em causar problemas para o dólar, para a inflação. O dólar em alta é bom para exportar, mas é muito ruim para quem depende de importar, tem que pagar fretes, ou seja, a inflação sobe e quem paga o pato é o mais desprotegido, que é a população que mais precisa. Será que a gente precisa disso? Ou é melhor a gente viver num país de faz de conta? Hein, Karina Boutião? Tá certo, João Batista. Quem quiser acompanhar o editorial completo está lá no site oficial, tempoedinheirooficial.com.br. Você acompanha todo o editorial do João e também outras informações importantes aqui do Tempo e Dinheiro. Eu vou seguir agora com as informações do tempo. Vinheta do tempo hoje no ar, Gleidson. Apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje.
Olha, ontem fez frio, como o Sérgio Braga falou, em São Paulo, chuviscou, mas os termômetros voltam a subir nessa quarta-feira, depois do friozinho de ontem. É aquela gangorra, né, que a gente disse que vai passar o tempo em várias cidades do Sudeste, não só a capital paulista. Folha de São Paulo, o sol deve voltar nessa quarta-feira na cidade de São Paulo, lembrando que a máxima pode chegar aos 27 graus. Ontem a máxima foi de 19,7 graus, quase 10 graus de diferença de ontem para hoje. No sul, choveu em algumas áreas. Teve até deslizamento na RS 348 em Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul. O solo ainda está encharcado, aí vem chuva e a gente está tendo novos casos de deslizamento. Choveu também na Fazenda Itália, em Faxinal, no Paraná. Quem mandou as imagens para a gente foi o Danilo Machado, lá pertinho de Maringá. O pessoal do Paraná estava esperando chuva, que estava muito seco. Ele mostrou até o pluviômetro, olha só. Deu 20 milímetros de chuva ali em Faxinal, no Paraná. Vamos saber no mapa, de 9 de julho a 8 de agosto, a gente tem aí praticamente um mês. As chuvas vão ficar abaixo da média, essa mancha marrom, a gente sabe que são chuvas abaixo da média, apenas o verdinho que é chuva acima. Então a gente tem um ponto bem ao sul, né, do Rio Grande do Sul, com um pouco mais de chuva, mas a tendência é que entre 9 a 8 de agosto a gente tenha um tempo mais seco, inclusive no sul do país. Sudeste já está seco, né? Centro-oeste, mas no sul é essa tendência também. Vamos saber o destaque do Notícias Agrícolas de hoje com relação ao clima? Frio mais intenso, últimos dias de junho podem ter geada com intensidade forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e intensidade fraca no Paraná. Portanto, está aí o destaque do Notícias Agrícolas. Vamos saber em tempo real do satélite da NOAA o que a gente tem nesse momento para o nosso país no clima. Olha só, bastante nebulosidade passando ali por Santa Catarina, chuva na verdade, Santa Catarina, bastante nebulosidade também no Paraná, Rio Grande do Sul, chovendo um pouco ali, olha, no oeste do Rio Grande do Sul, onde a gente tem essas manchas mais amareladas, mas a maior concentração está ali no mar por enquanto. O resto do Brasil, seco, hein? Bastante seco, aquela faixa escura ali, mostrando que não temos nuvem na maior parte do Nordeste, também ali no Centro-Oeste, não temos nem nuvem nesse momento, tempo seco predominante na maior parte do Brasil, mas a gente vai ter uma certa umidade sim na faixa litorânea do Nordeste e também no Norte, e também até no Sudeste, um pouquinho ali no litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas nós vamos ver agora na previsão do COSME-MET para os próximos 7 dias. Olha, nessa quinta-feira, dia 27, a gente tem chuva ainda ali no norte do Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, mas ao longo do dia ela vai indo em direção ao mar, essa chuva, e daí sim a gente não tem mais chuva no dia 28, de acordo com o COSME-MET, nos estados do sul, principalmente o Rio Grande do Sul, que estava com bastante chuva nos últimos dias. Tem umidade no dia 29 a 28, 29, sábado, ali pela Bahia, também no litoral nordestino, quando a gente fala Pernambuco, Alagoas, enfim, também bastante umidade ali pelo litoral do Ceará, do Maranhão, Pará. Também no estado de São Paulo, olha, dia 1º, segunda-feira, a gente tem bastante umidade, ela sobe ali pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, centrada bastante na Bahia, dia 1º, essa umidade, e no litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco. E olha, a chuva chega na Bahia entre dia 1º e dia 2, terça-feira, no sul da Bahia, chuva por lá, também na quarta-feira, dia 3. O que chama mais atenção da gente nesse momento no mapa, nas previsões do COSME-MET, é amanhã. Vou pedir para o Gleison colocar para a gente esse destaque, olha só. A chuva ainda está amanhã ali pelo norte do Rio Grande do Sul,
sul de Santa Catarina, podendo chover também em algumas áreas do Paraná, porque temos bastante umidade. Então a frente passa na parte da manhã, depois ela vai se dissipando, vai para o Atlântico, olha só, toda centrada ali no mar. E esse bloqueio atmosférico que está impedindo essa frente fria e úmida chegar no sudeste e no centro-oeste. Vamos saber do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, qual a explicação dele para os próximos dias. De hoje até o dia 5, a chuva se concentra principalmente aqui no sul e boa novidade, a parte positiva é a chuva aqui, ó, no Mato Grosso do Sul e São Paulo e Norte do Paraná. Não é aquela maravilha em termos de chuva, mas vai ajudar um pouco pastagem, apagar algum incêndio, melhorar a qualidade do ar e principalmente o milho safrinha que estiver em fase final. Principalmente aqui, ó, nessa parte, embora muito pouca chuva. Essa chuva aqui do Mato Grosso do Sul e São Paulo é agora, no dia 30, primeiro, mais ou menos, finalzinho de junho e começo de julho. Aqui, essa chuva aqui é principalmente entre hoje e sexta-feira para sábado. No sábado atravessa aqui o Paraná. Aqui São Paulo também, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte vai ser entre hoje à noite e amanhã, outra parte em julho. Mesma coisa que o litoral do Espírito Santo. Tu vê que grande parte sudeste nada de chuva, o Mato Grosso praticamente nada, essa chuva que pode ter aqui é no dia 30 primeiro, nada no Goiás, Tocantins. No Nordeste a chuva fica aqui, ó, litoral do Nordeste e o leste, pegando aqui a Ceará, o leste da Bahia, e aqui Rondônia pouca coisa e o Acre também. Daqui para cima continua a mesma coisa de sempre. Da metade do Pará para cima tem chuva. Na anomalia, nós temos o quê? Abaixo do normal aqui no norte, dentro do normal nessa grande área branca, um pouco abaixo do normal aqui no litoral do Nordeste, desculpa, sendo que em julho fica acima da média. Julho melhora a chuva aqui do Pernambuco até a Bahia. Aqui dentro do normal, que é pouca chuva aqui no sul, abaixo do normal, acima aqui em Santa Catarina, por causa de agora, de junho. Quando chega julho, toda a região sul fica abaixo do normal. E o destaque que é o frio, uma grande massa polar. Nós vamos ter do dia 26 ao dia 5, ó, toda essa região aqui abaixo da média, principalmente onde está em verde. Também, apesar de estar acima da média aqui em São Paulo, leste, Mato Grosso e Minas, o ar frio vai pegar essa região também, mas por uma duração mais curta, mas vai fazer frio no Mato Grosso do Sul, São Paulo e principalmente o sul. Vai ter geada aqui na região sul do Mato Grosso do Sul e várias áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, toda essa área aqui bem abaixo do normal. As duas noites críticas são domingo, toda essa área cinza aqui é abaixo de zero. Aqui no topo da serra pode chegar a 5, 8 abaixo de zero no topo do Rio Grande do Sul, em Palmas 4, 5 negativo, na Grande Curitiba de 2 a 3 negativo. Pode ter geada aqui, ó, no centro-sul do Paraná, entre Campo Mourão, Guarapuava, alguma coisa isolada aqui entre Palotina, Umuarama, Cianorte. Nessa parte centro-norte do Paraná, pode ter alguma geada isolada no domingo e na segunda, mas toda essa área aqui é uma área enorme do sul do Brasil, vai ficar com temperaturas entre 0 e 5 abaixo de zero, com geadas amplas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Até o litoral pode ter geada, até Floripa pode ter geada na Grande Florianópolis. Porto Alegre também, mais ainda Curitiba. Depois o frio pega um pouco São Paulo e aqui, ó, entre Dourados para cá, alguma geada fraca, isolada, sem consequência no Mato Grosso do Sul. Na segunda, aumenta um pouco a chance de geada aqui no sul do Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, Dourados, Naviraí, toda essa região, e aqui também, no centro-norte do Paraná, geada isolada, no centro-sul, continua com geada e geada forte. Todo o Rio Grande do Sul praticamente abaixo de zero, grande parte de Santa Catarina, e o litoral também, alguns pontos do litoral negativo. Então vai ser muito frio, pega o Uruguai, pega a Argentina, pega o Paraguai, e começa a esfriar também em São Paulo. Talvez alguma geadinha aqui na divisa com o Paraná. Então vamos ter um frio bem acentuado nesses próximos dias. E vai ser um frio mais prolongado, né? Ele aumenta, diminui de intensidade, mas nós teremos o final de junho e os primeiros 10 dias de julho mais para frio do que quente. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um apoio da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. João Batista, muita gente nos acompanhando hoje? Sim, como sempre, dando muitas informações, mas primeiro a minha aqui, porque continua essa ventania aqui no Mato Dentro, né? Perto aqui entre Campinas, Mojimirim, Limeira,
E a gente percebe que há um indício, né, de empurrar, que os ventos estão empurrando o bloqueio. Essa noite fez calor de madrugada aqui no Mato Dentro, acredite. E enquanto isso, o Vanderlei Carlos Amadei está dizendo que está tendo uma chuva calma agora em Erechim, norte do Rio Grande do Sul. O Josemar Antônio Smolski está dizendo que lá em Tupãssi, já mostramos lá em Faxinal que choveu, também em Tupãssi choveu ontem 25 milímetros, mas, né, em outros lugares, um sol para cada um, diz Miguel Zonzin Neto, lá em Buritizeiro, Minas Gerais, um sol para cada um. E o seu Luiz e a dona Cida Cabreira, que estão conosco nos assistindo, informando que lá em Marialva, norte do Paraná também, o tempo está fechado, mas dizem que é pelas fumaças das queimadas do Pantanal entrando pelo Paraná. Acredite, Karina, a situação é muito grave, é uma bateção de cabeça, parece-me que é uma situação muito delicada nessa questão do controle dos incêndios nas matas lá do Pantanal, Karina. E não vai resolver tão cedo pelo jeito, né, João Batista? Mas a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o João conversa com Vlamir Brandalize, soja, milho, e temos muito mais informações. A gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Um grande abraço! De volta aqui com Tempo e Dinheiro, vou chamar o João para a gente atualizar os preços da soja. João. Eu estou de olho mesmo no dólar, viu? Mas primeiramente, bom, deixa eu ver o dólar, Gleides, como é que está o câmbio? Porque se subir, a inflação na certa, vou falar sobre isso com o Vlamir Brandalize, vamos falar sobre o plano safra e também, claro, vamos falar de mercado. Então, dólar 5,50, voltando a subir, a tendência de 5,51 agora, na nossa cara, bum! 5,51, o pessoal está, né? Com o dedo no gatilho, né? Muita volatilidade no câmbio nesse momento, depois que o Lula disse que não vai desindexar nada, que é tudo invenção, tá? E o mercado fala, tá bom, mas o dinheiro vai sair de onde, né? Vamos ver os preços da soja que reagiram com esse câmbio aqui no Brasil. Imagina, nós movimentamos Chicago porque, claro, o dólar mais alto, a gente supõe que houve mais vendas. Quem vai dizer isso é o Vlamir Brandalize. Então, assim, a soja agora para agosto, o bushel, 1,88 de alta, 11,47,88 é o valor da soja em tempo real agora em Chicago. E vamos para a Bolsa de Chicago com os últimos números. Já está no vermelho o novembro e o setembro, hein? Mas olha lá, o julho está entregando a 11,70, o agosto 11,48, que é o mês de maiores negociações. Setembro começa a entrada da safra americana a 11,11, hein? Está no vermelho. Novembro, 11,10. Aqui no Brasil, na B3, em dólares por saca base Porto de Paranaguá, julho 25,80, agosto 25,29, setembro 24,47. O setembro também está acompanhando Chicago, está no vermelho.
Vamos levar esses números para o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. E aí, Joãozinho, não te convidaram lá para o Lapalusa, lá como é que é o Gil Parlusa lá? Ontem. Tá bom. Você Vlamir. Que Não, diga, complementa. Você que é o maior cicerone aí dos eventos do Brasil, poderia ter sido o cara chamado lá para coordenar toda a apresentação daquela cúpula lá, né, João? E o que resta saber se é com os nossos dinheiros. A gente suspeita que sim. Mas vamos lá. A nossa economia é que está fazendo esse distúrbio todo nos preços, nas cotações, inclusive na soja. É a maior cotação do dólar nesse instante desde 2022, desde novembro, 17 de novembro de 2022. Essa informação está no nosso clube do Tempo e Dinheiro, o Hélio Sirimarco, do Serviço Nacional da Agricultura, que nos passou essa informação. 5,50. Ó, seja assinante do clube, hein? As informações batem, você lê lá no clube com informações precisas, informação na veia. Clube do Tempo e Dinheiro, ligue 19998132915. O Fernando Sofiati está lá atendendo você para você ingressar e ser assinante do Clube do Tempo e Dinheiro e assim se transformar no produtor rural mais bem informado, com os preços focados ali no clube. Ô Vlamir, então assim, 5,50, o mercado estressou. Se subir um pouco mais, bate na inflação, não é? Não é se subir um pouco mais, João. O nível que está hoje, 5,50, ele já vai bater forte na inflação, né? Porque a Petrobras ela vai ter que seguir a lógica de combustíveis do mercado internacional. Então, ela vai ter que repassar alta na gasolina, alta no diesel. O reflexo vem no etanol também. Então, isso é uma pressão altista, né? Nós vamos ter... Tem uma pressão de valorização também do açúcar, da farinha, do sistema todo econômico afeta, né? Então, isso frete. Bate pesado na inflação e complica, né? Cada dia tá complicando mais a situação, porque o governo aparentemente, ele perdeu o controle, né? O timão ali, aquele de controlar um navio, parece que jogaram no mar ele. Ninguém sabe para que rumo está tomando o barco. Então... É uma situação complicada, a inflação certamente vai subir e o câmbio, aparentemente, o investidor está fugindo, né, João? Ele está indo embora, né? Ele não quer ficar arriscando, né, o dinheiro dele. E parece que quem vai pedir o chapéu logo vai embora é o Fernando Haddad. Hoje as informações davam conta que ele estava em pânico, né? Os boatos de Brasília apontam que ele anda com aquele cabelo dele todo despenteado, né? Ele estava muito nervoso pela manhã porque aparentemente não está conseguindo evoluir em nada, né? Na parte de controle de gastos do governo, na parte do que tem que ser liberado, deposições. Aparentemente ele e o Lula estão batendo de frente nas questões, né? Ele tenta colocar alguma direção efetiva, né, para a economia, para tentar segurar gastos. E o chefe dele não quer nem saber disso, né? O chefe dele quer gastar e vamos gastar, que está na hora. Pois é. Isso, claro, está afetando as cotações, está afetando a vida de toda a sociedade brasileira, principalmente dos produtores. Daqui a pouco a gente fala da outra consequência no plano safra. Mas antes vamos voltar o nosso foco para o mercado. Com um dólar alto aqui, essa alta no dólar, no câmbio, afetou as cotações lá em Chicago? De manhã o mercado abriu aí lá em Chicago e o pregão noturno com alta, porque ontem caiu muito, né? Então hoje era uma correção positiva em função do que ontem tinha caído, né? Então hoje era basicamente movimento técnico, né, pela manhã e o noturno. Depois ele viu que o dólar disparou no Brasil, né? Chegou a trabalhar 1,5% de alta, até mais. O mercado de lá acabou corrigindo as posições e já liquidando também, né? Porque trouxe uma pressão. E uma parte da alta também é a alta internacional do dólar, não é só aqui, não. A situação não é só o Brasil que está refletindo isso, o mercado internacional está com o dólar um pouquinho mais valorizado hoje.
E isso acaba também afetando as commodities. Aí, no caso, a soja, que ela vinha em movimentos para corrigir para o lado de cima, e agora os meses, principalmente o mês da safra americana, eles já estão sendo pressionados para baixo. Então, mercado influenciado pelo financeiro, né, João? Ele não está em cima dos fundamentos hoje, porque clima americano, chuva americana, está tudo andando bem por lá, né? Não tem nenhuma novidade que possa trazer um apelo para o lado de cima. Então, falta informação positiva. E aí o mercado financeiro acaba afetando, e hoje está afetando, aí limitando ganhos, né? Vamos ver o radar de chuva dos Estados Unidos. O Dr. Valdir Cunha nos atualizou. Esse radar que nós vamos mostrar é agora da manhã. Teve o da madrugada e da manhã. Pode rodar aí, Gleidson, porque choveu bastante ali na área de Chicago, olha, Illinois, Missouri, quer dizer, praticamente no centro do Corn Belt choveu bastante. Está chovendo bastante, né, Vladimir? Pegou Iowa, Illinois, Indiana, Minnesota, as Dakotas, ele pegou chuva ali em tudo que é lugar, tá chovendo bem, Ohio, todo mundo ali recebeu chuva. Condição de safra americana tá ideal, João, então tá tudo correndo bem por lá. Plantio fechou, lavouras em fase de florescimento, tudo isso sinalizando que a safra, por enquanto, tá indo tudo tranquilo por lá, né? E aí, esse fator aí não tem importância, o mercado sabe disso, e daí o financeiro pesa, né, João? E vamos confirmar isso na sexta-feira, depois de amanhã, aqui no Tempo e Dinheiro, quando em tempo real nós vamos acompanhar o relatório do SDA sobre o andamento da safra americana, etc. Com isso tudo, então, o mercado está estressado, assim, sobe e desce, muita volatilidade, mas comportado em termos de preços, certo, Vladimir? Como é que está a expectativa exatamente. daqui para frente? Olha, o mercado está no mercado de serrote, né, João? Porque agora ele está na expectativa, né? Sexta-feira tem o relatório de área plantada. É o relatório que vai definir quanto que os americanos plantaram de soja, de milho. E daí para frente, a gente vai avaliar o potencial da safra em cima das condições da qualidade das lavouras. Como a qualidade está muito boa, está dentro dos... Se a gente for fazer uma avaliação, ela está dentro de um dos 3 melhores momentos históricos de qualidade de lavoura. Aí pertinho de 70% da lavoura boa excelente. Então, safra vai bem. E aí vai agora se confirmar o quanto plantou, tanto de soja como de milho. E aí a gente vai ter a ideia, se vai colher 121, 122, 125, 119. Já dá para fazer uma projeção e o mercado vai navegar em cima disso aí que vem pela frente. Além de que também tem um fator importante, João, porque a safra da Argentina, o produtor da Argentina está segurando para vender no segundo semestre. E nesse momento ele não vendeu nem 20% da safra, acreditando que no meio do ano para frente o Milei venha cortar um pouco das retenções. Então o produtor tem vendido o mínimo possível aí para fazer caixa curtíssimo e está segurando. E o mercado, pode ver que o mercado de setembro e novembro está bem pressionado para baixo. E eu estou vendo o novembro no 11,10. Põe, Gleidson, aí. 11,10 ali, João, se o Gleidson conseguir colocar novamente, esse 11,10 é muito sensível, porque agora perdendo esse 11,10, ele já vai a 11,11 ali, né? Se ele perder um 11,10, ele já começa a olhar para $11. E olhar para $11 é um sinal muito ruim nas vésperas do relatório de plantio, porque se o USDA trouxer um plantio um pouco maior que os 35 milhões de hectares, e nós tivermos com Chicago trabalhando um pouco abaixo de 11,10 ali no novembro, aí nós teremos grande chance de perder os $11 lá na Bolsa, e os patamares todos recuam, ou seja, tanto o suporte vai cair para baixo de 11, a resistência acaba ficando forte nos 11,50, ou seja, a cotação da soja em dólar perde fôlego. Mas nesse momento ele está tentando se equilibrar aí, porque ele já está ficando dentro de um nível aí que o produtor americano alega que tem que ter um prêmio bem positivo, senão não é vantajoso, porque segundo o setor produtivo lá, o custo de produção, a safra atual é $11,20 o bushel. E se a gente vê aí o setembro e o novembro, está abaixo de $11,20. E aí ele tem que ter um prêmio bem positivo para ele cobrir o custo e sobrar alguma coisa. Então, está na margem de degola do produtor americano também. A situação não é boa para eles também lá, João. É um ponto de inflexão, mas o fato é, como você vem mostrando, com esse monte de soja
que a Argentina vai colocar no mercado, que a pressão de oferta vai ser muito grande. É mais uma vez importante, né, Vlamir, que o produtor aprenda a fazer proteção de preço. Tem que se proteger contra a queda, fazer as tais das puts, porque olha a queda, a diferença da soja que está sendo praticada hoje, olhando Chicago, né, terminando julho aí a 11,70, com novembro 11,11, olha a diferença. O produtor tem que se proteger, hein, Vlamir? Exatamente, João. O mercado tem que trabalhar com proteção em cima dos momentos que dá margem de lucro para o produtor, né? O produtor, ele correr atrás de solução na hora que o mercado está todo lá no fundo do poço é muito difícil de conseguir. Mas nos momentos que o mercado está lá em cima, como vamos voltar lá em final de novembro, você lembra, João? Final de novembro estava 14,20 a soja. E a gente falava olha assim, hoje, pessoal, segure, olha o cavalinho. E daí a gente comentou lá, né? Cavalinho encilhado, em dólar, Chicago. Cotações aí estavam todas positivas. Mas o povo, não, vai subir mais, vai disparar. Daí acredita, continua acreditando e doendo, né? Então, é a realidade, é um novo momento, é uma realidade. Hoje a situação, ela veio praticamente, já está no fundo do poço, para produtor americano, para produtor brasileiro. O produtor argentino também já não começa a ter muita margem, por isso que eles estão apertando aí para segurar, esperando que o Milei traga algum corte, pelo menos, de parte das retenções para favorecer as negociações deles. E aqui no Brasil, a soja em queda em dólar e o dólar em alta refletem relação de troca cada dia menor para o produtor. Isso a gente está falando já faz 2 meses, quando o mercado de insumos estava lá no menor nível do ano, e agora estamos sentindo que tudo está puxando, João, e o produtor que vai deixar para a última hora, qual era o risco aí, porque o governo está sem controle no câmbio, e daí na hora do plantio, que nem você falou, vai a 6. Eu não acredito nesse número, porque ele deixa totalmente instável, o governo não tem sustentação aí para ficar com dólar a 6, porque daí nós vamos ter uma inflação disparando. E aí o produtor certamente vai pagar caro aí para ter os insumos para plantar, né? Ô, Gleidson, volta com o dólar em tempo real, 5,51, alta de mais de 1%, 5,51. Esse gargalo 5,50 um 5,51, de volta. Vende, compra, vende, compra. Ele acaba beneficiando a soja em reais, né? Aquele produtor que tem soja, não tem dívida, ou tem dívida em reais, ele está numa posição mais confortável, ou seja, está muito perto aí. Porque ainda não estamos em reais, as cotações da soja não está no melhor momento que teve no ano. Mas ela está muito perto hoje. Então, tanto o balcão deu uma melhorada, mercado de Porto deu uma melhorada, mas ainda não chegamos ao melhor nível que teve no ano em reais. É possível aí que esse dólar nervoso até amanhã pague até mais do que está hoje, mas hoje tem negócio. O pessoal de manhã já me falou aí que deve ter girado umas 300 mil toneladas de soja, aí o pessoal aproveitando R$1 a R$2 a mais do que estava ontem nas cotações da soja. Então vamos conferir, vamos começar pelos preços no balcão gaúcho, Vlamir Brandalize. Balcão gaúcho, João Batista, o inverno chegando por lá, estava conversando com o pessoal pela manhã, diz, tá começando a dar um friozito. O friozito Bento Gonçalves, 10 graus. Bento Gonçalves, 10 graus agora. De manhã ele estava falando, tá 6 graus já, preciso a camisa bem comprida. Vamos lá, mercado das missões. Ali nas missões ele começa com 121, ontem era 120, é possível que à tarde até pague até um pouquinho mais. Lá perto do Porto do Rio Grande, 125, me falaram ali na região de Pelotas já 126, pela manhã teria saído algum negócio. O mercado do restante sul e sudeste começa na mínima de 118, vai a 127, pela manhã me falaram 128, que teria andado alguma coisinha na região de Ponta Grossa. Ou seja, o balcão de 1 a 1,50 melhor do que ontem, e agora à tarde, em função desse dólar nervosinho aí, é possível que pague até um pouquinho mais, 50 centavos, R$1 melhor do que pagou de manhã, João. Tá, vamos então aos lotes formados nas cooperativas. Cruz Alta, João, R$134, 135 na região de Passo Fundo, a nível de FOB aí, que é os melhores níveis. O lote no Porto de Rio Grande, ele começa com 141 no julho, 142 no agosto, 142,5 no agosto cheio. Entre 1 e 1,50 melhor ali no Porto de Rio Grande.
Porto Paranaguá também alinhou aí no 141 no julho, 142 no agosto, 142,5 na soja entrega julho e começo de agosto, pagamento começo de setembro. Também na média R$ 1,50 melhor que ontem. Então, no geral, as cotações em reais melhoraram. Por isso que hoje o pessoal comentou aí umas 300 mil de manhã, e eu acredito que à tarde ele vai girar mais, porque é bem possível que à tarde pague um pouquinho mais, e talvez a gente feche o dia aí, talvez com umas 500, 600 mil toneladas de soja negociadas, e aí já caminhando aí muito perto, talvez, das 95 milhões de toneladas negociadas de uma safra de 148 milhões. A gente sempre coloca 95 negociadas de 148, ou seja, ainda tem 53 milhões, mais ou menos, para negociar. É bastante soja, né? Nós temos a Argentina inteira ainda para negociar. Tá, e mais à frente, através dos prêmios? Mercado dos prêmios, os prêmios aí estão calmos hoje. O prêmio Julho, o comprador quer pagar 15 acima, o vendedor quer 40. Mas o agosto melhorou. O agosto o comprador fala 40, o vendedor é 60, no setembro é 50 do comprador e 70 do vendedor. Já lá no fevereiro, o vendedor quer 5 e o comprador quer menos 20. Ele, no agosto e no começo de setembro, o prêmio é um pouco melhor do que estava ontem. No julho, agora, ele está estável. E lá no futuro, ele está mantendo, né? Ontem até o comprador queria pagar 25 abaixo, hoje ele fala em 20 abaixo. Então, leve melhora, vamos dizer assim, nos prêmios, atrelado aí a esse interesse maior de soja, porque Chicago, lá nos futuros, está em queda, né? Então, ele consegue pagar um prêmiozinho um pouco melhor aí e levar a soja pelo mesmo valor em dólar, né, João? Porque o comprador não quer nem saber, né? Ele vai pagar em dólar. Então, se ele pagou a mesma coisa em dólar, leva. E aqui nós estamos com o dólar valorizado em mais de 1%, então isso a gente tem uma alta aí ao produtor aí praticamente de R$ 1,50, né? Somente atrelada a dólar, né? Ô, Vlamir, vamos falar da safra seguinte, né? Porque lá em setembro estamos plantando a nova safra e o financiamento para isso, né? Estamos começando julho sem dinheiro nos bancos para financiamento. Quer dizer, tem o dinheiro de mercado, mas aquele tal do juro controlado que o governo, que o Lula está fazendo, escândalo, dizendo que vai colocar 500 a 600 bilhões de reais, nós vamos dar ao governo. Dá nada. Olha, eu vou pedir para o Gleidson mostrar uma tabela mostrando os valores retirados do crédito rural. As colunas alaranjadas são os juros livres, juro de balcão. Enquanto que o juro controlado, que o governo fala que está fazendo uma benesse para os agricultores, diminuiu do ano passado para esse. Olha lá as últimas colunas. O juro controlado 117 e o colocado, o juro aberto, o juro livre, 201. Por isso que se diz que o plano safra atual devia ser anunciado pela FEBRABAN, Federação dos Bancos, e não pelo Lula, porque o dinheiro é dos bancos. Eles estão colocando no mercado e os juros controlados estão diminuindo. Assim, viu, Vlamir? De cada 3 dinheiros que são colocados à disposição do agricultor, 2 são de juros livres. Só um que vem com juros mais baratos, aquele que é estapeado, pego a tapa, mas essencialmente voltado para a agricultura familiar. O agricultor comercial, o profissional, tem que machichar lá no banco, pagando juros abertos. Exatamente, João. Por isso que nos últimos 3, 4 meses a gente tem comentado muito na relação de troca, nos barter, nesse tipo de operação que o produtor fez. Quem fez levou muita vantagem, porque fez trocas boas, né, João? A moeda do produtor é a soja ou é o milho, então ele vai precisar de tantas sacas para pagar a conta. O governo está enrolado nessa situação, né? Ele não sabe de onde tirar o dinheiro para equalizar a conta, né, João? Porque esses juros aí que tem os juros oficiais, que é o juro mais baixo que a taxa Selic, ele tem que ser compensado, né? E os bancos particulares têm que ser compensados para isso, porque ele vai pegar o dinheiro do mercado financeiro e colocar na mão do produtor. Ele tem que ter a diferença aí que é o plano safra efetivo, né? Da onde sai o dinheiro. Então, o governo tem que entrar com a parte desse dinheiro para equilibrar as contas em todos os bancos, não só nos bancos particulares, como no Banco do Brasil, Caixa Econômica também financia. Então, precisa de dinheiro para equalizar
a questão da taxa de juros. E esse dinheiro, em momento que está com déficit público gigantesco, o dinheiro não existe. O Haddad fica batendo cabeça, mas vai tirar da onde? Não tem dinheiro, João, essa é a questão. E a inflação disparando e o Banco Central aí mantendo a taxa de juros em 10,5% ao ano, ele distancia o valor aí que tem sido proposto do governo aí para o setor agrícola. E ele quer dar muito dinheiro para a agricultura familiar, vamos dizer assim, até chamar o pessoal do Sem Terra para fazer avaliação, participar desse plano safra, quando o plano safra teria que ser um plano muito técnico, né? De valores que vai ser investido, aonde que vai ter retorno. Não é só distribuir o dinheiro e o dinheiro sumir e dar dinheiro para onde que não vai ter retorno, porque você tem que financiar o dinheiro que vai voltar, né? Senão, quem acaba pagando a conta é a população, e normalmente a população mais carente sempre paga a conta, porque isso acaba trazendo pressão inflacionária, né? Então, o plano safra, o pessoal está perdido, tá que nem cachorro caído de mudança, não sabe que rumo toma, não sabe de onde sai o dinheiro, e prometeu que vem o maior volume de dinheiro da história. Só que nós estamos numa situação crítica de caixa, né? Não tem dinheiro no caixa. E aí vai tirar da onde? Aí é complicado, né, João? Plano safra da Febraban, isso que é. Ô Vlamir, vamos ver os preços do milho? Vamos ver os preços do milho em Chicago. Olha, está no vermelho o milho de novo, julho 4,25, mas aí está explicado, né? Eles estão plantando com muita rapidez, está chovendo. Então, julho $4,25 por bushel, setembro 4,31, dezembro 4,41 e março 4,53. Aqui também no Brasil há divergência sobre produtividades, o pessoal lá no Clube do Tempo e Dinheiro comentando que a produtividade está caindo lá no Mato Grosso, aquelas pirâmides de milho fora dos armazéns não estão acontecendo, e o milho na B3 reflete isso. Olha, a oferta da safrinha no julho, R$ 57,00, queda de 0,21, o setembro leve alta, R$ 59,84, novembro R$ 63,63, janeiro R$ 67,10, Vlamir. João, com relação à B3, ela está começando a seguir a lógica, né? Porque a safrinha, ela começou muito bem, né? Quem plantou safrinha no cedo, colheu bem, as produtividades foram boas. E aí o pessoal acreditava que vinha uma grande safrinha. Na realidade, as safrinhas, as lavouras que foram plantadas mais tarde, aí mais para o final de fevereiro e começo de março, elas pegaram poucas chuvas e algumas não pegaram quase nada. Então, essas lavouras que vão ser colhidas agora no mês de julho, e tem algumas até agosto, elas não têm potencial positivo, ela vai dar baixa produtividade. E ainda temos aí uma fase, que nem as previsões climáticas que foram mostradas há pouco aí, que tem o risco até de geada em algumas lavouras do Paraná e a parte sul do Mato Grosso do Sul, em lavouras tardias. Então, mais perdas. Então, a safrinha, ela é uma safrinha muito menor que o ano passado, ela vai começar a parecer que ela é menor mesmo nas próximas semanas, e essas montanhas de milho que tínhamos em anos anteriores, elas dificilmente vão aparecer, porque esse ano nós começamos a plantar o milho muito mais cedo e foi alongando o plantio. Então, o milho que já foi colhido, grande parte dele já foi encaminhado aí, está sendo encaminhado para exportação. Nós já estamos embarcando o milho na exportação, ele já está correndo o mundo. Então, dificilmente nós vamos ver tantas montanhas de milho a céu aberto que nem tínhamos nos anos anteriores. Esse ano temos um pouco mais de armazéns, mas a safrinha é bem menor em volume, então não vai ter esse milho a céu aberto. Isso também é um fator positivo aí para o segundo semestre. O pessoal vai olhar, não, mas não tem milho a céu aberto, então não está sobrando milho. Isso é fator aí que deve ajudar, mas só depois da colheita da safrinha. No mercado de Chicago, ele está seguindo a lógica do clima favorável, é mercado olhando para o safra americana, pessoal acreditando que talvez não caia tanto a área americana para 36,4, né, que seria cair 1.900.000 hectares. Alguns apontam que pode plantar 37 milhões de hectares, ou seja, o mercado está meio olhando para esse lado, né? Então, uma situação de calmaria lá em Chicago, né, Ju? Quem está chamando aí? Moscou chamando, Vlamir Brandalize? Enquanto você atende, deixa eu citar aqui que o Marcos Paulo Capitânio, lá de Sorriso, nos informou lá no Clube do Tempo e Dinheiro que realmente aquelas montanhas de milho não vão ter, né?
que também não tem tantos armazéns lá na BR-163, lá no centro-norte do Mato Grosso. Isso é lá no Mato Grosso. E lá, aqui em Minas Gerais, o Carlos Cossack, ali no Triângulo, está dizendo que o milho safrinha esse ano produzindo em média 105 sacas por hectare, contra o ano passado, que era de 135 sacas por hectare, diz o Carlos Cossack. E o Josino da Vega Antunes, lá de Cristalina, dizendo que no Mato Grosso já tem muito milho colhido. No entorno de Brasília, a colheita está começando e os primeiros relatos são de baixa produção. Na região de sudoeste do Goiás, Rio Verde e Jataí, os relatos de boa produtividade, há relatos de boas produtividades, mas também abaixo do ano passado. Portanto, é isso que você disse, né, Vlamir? O pessoal vai passar pelo 63, não vai ver aquela montanha de milho. Não, esse ano não vai ter as montanhas de milho sobrando, não, porque a área caiu do milho, né? E a produtividade em geral vai ser menor, né? Porque uma boa parte das áreas, elas foram plantadas aí no final do período considerado da janela e aí esse ano cortou a chuva mais cedo, né? E dá para ver que o Mato Grosso, ele já está muito perto de 50% da safrinha colhida, então, e até agora nada de montanha, né? Daqui para frente, a tendência é que as lavouras colhidas vão ter produtividades menores. E aí, certamente, também não vai formar montanhas de milho a céu aberto, né? Esse ano vai ser diferente. Então, a gente, mais uma vez, recomenda aos produtores, os profissionais, para usarem o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. É um grupo fechado do WhatsApp, fechado, não tem outra informação, outro destaque que não seja a economia, o preço e os volumes produzidos pelo agro brasileiro. Você tem essas informações lá no clube, no telefone 199-9813-2915. O Fernando Sofiati está lá para atender você nesse instante, no controle do clube, o Giovanni editando, passando as informações. Chique ter o Giovanni Lorenzon como editor do clube, né? Pois é, um dos jornalistas que mais conhece o agro brasileiro é editor do clube. Então, entre lá, comente, coloque suas informações, receba informações em tempo real, seja assinante do nosso Clube do Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize. É isso aí, João. Seja um assinante e participe para colaborar aí, para manter o tempo e dinheiro e também receber grandes informações, né, para tomar as decisões aí, principalmente no rumo certo da caminhada, né, João? Mas falando de milho, só para fechar o milho, mercado de milho hoje mais ou menos R$ 59,00 no Porto Paranaguá aí para agosto, R$ 59,50 no Porto São Francisco e R$ 60 no Porto de Santos, agosto. Quando a gente passa para outubro, já se fala em R$ 2,00 a mais, aí meio linear nos portos. Sinalizando, a partir de setembro, outubro em diante, o mercado melhora os níveis. Aí o mercado, tanto de Porto está pagando mais, a B3 já mostra uma diferença de R$ 8 a R$ 10,00 a mais aí para o milho de julho até o milho do final do ano. Então, é sinal de que nós vamos ter aperto mesmo. Lá na frente vai ter aperto. Tá. O Clécio Reiter está dizendo que seu telefone tem o som daqueles filmes noir americano, aqueles filmes branco e preto. Foi Moscou chamou? Exatamente. Então, falando do trigo aí, que a questão do trigo antes estava falando que o trigo estava... na realidade, eles vieram vendendo muito trigo, e aparentemente eles parecem que vão começar a cortar um pouco das exportações de trigo. Deve dar algum argumento positivo para o trigo aí, João. Como é que você vê o preço do trigo para o produtor brasileiro que está tentando plantar o trigo, né? O clima está tão esquisito. Olha, João, no trigo do Paraná a maioria já plantou, né? Então agora é o plantio ainda que vai sobrando ali para o Rio Grande do Sul. Em princípio, vai ser um ano bem melhor que o ano passado. Em reais, as cotações são melhores. O trigo importado, ele chega bem mais caro aqui, né? Então, não tem muito espaço. Mesmo que essa queda que nós tivemos nas últimas semanas, mercado do trigo aí para o segundo semestre, ele vai estar apertado, né? Porque a safra americana é uma safra que não está dentro do ideal. 50% mais ou menos da safra americana está entre boa e excelente. Só para comparar, milho e soja está com 68% a 70% de qualidade boa e excelente e trigo 50%. Então a safra não é boa de trigo americano. A safra do leste europeu toda foi afetada pelo clima e quando chegar os volumes da colheita aí mais para frente, que está começando a chegar, vai confirmar que tem uma safra menor mundial. E aí o mercado reage, né? E os países vão
provavelmente controlar a exportação, e provavelmente a Rússia vai controlar a exportação a partir de setembro, outubro em diante, que deve dar fôlego positivo aí para o trigo brasileiro, né? Tá. Amanhã você fala e atende a sugestão do Paulo César Carvalho para a gente falar do gergelim, principalmente, que está avançando muito naquela região de Sorriso. Mas esse é assunto para amanhã. Agora eu vou já mostrar os preços do trigo e devolver para a Karina Botião. Eu me despeço e agradeço a sua participação aqui no Tempo e Dinheiro, Vlamir Brandalize. É isso aí, João. Você vai embarcar então lá para Portugal hoje. Eu não fui convidado, não tive o privilégio de ser convidado lá para o Gilmar Palusa. Mas parece que eles iam te chamar, eles me falaram que iam te chamar lá para ser o Cicerone do evento português. Sim, se for com o dinheiro deles, tudo bem, a gente sabe que não é dinheiro público, infelizmente. Vlamir Brandalize, até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João, vamos em frente aí, o setor produtivo não pode parar, produtor não tem marcha ré, e vai para frente, e estamos numa semana de cavalinho encilhado por causa do dólar. É isso que a gente fecha o dia. O Rodrigo Tessari está dizendo que o trigo no Paraná esse ano vai ser pouco. O Emerson Antoniaco me completando que na região de Ponta Grossa o trigo está dando lugar para cevada. O Vinícius AB, oeste e norte do Paraná, a quebra no trigo já é consolidada. Enfim, essas são as informações que nós temos. O Fernando Castoldo, se já é ao vivo, se o ao vivo, o Tempo e Dinheiro, já é um show de informação, imagine o clube. Vou me associar, diz o Fernando Castoldo, muito obrigado. E a gente vai fazendo essa troca aí. Vocês nos ajudam a falar cada vez mais alto e mais longe, e a gente, em troca, lhe dá o melhor serviço do agro em tempo real, com comentários só de profissionais. Entre no clube, seja assinante. O Fernando Sofiati está esperando a sua ligação no 199-9813-2915. Muito bem, agora deixa eu ver os preços do trigo. Lá em Chicago, alta de 4 centes no primeiro vencimento, julho a 5,45. O setembro está com 5 de alta, 5,65,5. O dezembro, 5,88. O março, $6,05 com 75 por bushel. Lá em Chicago, nesse instante, em alta o trigo. E vem mais informações aqui no nosso Clube do Tempo e Dinheiro e no nosso programa em tempo real, ao vivo, para todos os produtores serem os mais bem informados do meu Brasil. Karina Botião. É isso aí, informação de quem sabe muito, né, João Batista? E vamos em frente. Vamos em frente. Eu sigo aqui agora para a gente falar mais sobre o mercado da mandioca. Hoje é quarta-feira. Vamos ao quadro Mercado da Mandioca, um apoio do Simp e Aban, com Fábio Isaías Felipe. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e Aban. Olá, estamos aqui novamente para lhes atualizar sobre a cadeia agroindustrial da mandioca, como que está esse mercado, né? Bom, dessa vez vamos conversar rapidamente sobre o que está acontecendo nos mercados dos derivados, no mercado da fécula, no mercado da farinha, né? Pois bem, o mercado da fécula, na última semana, ele esteve bastante movimentado. Notamos um grande interesse comprador que estão visando a reposição de estoques, principalmente no atacado. Por outro lado, né, a própria indústria de fécula, as fecularias, também estão visando uma reposição de estoques. E estas estão no mercado, uma boa parte dessas também está no mercado, também como compradoras. Sendo assim, tivemos uma situação de demanda superando a quantidade ofertada e não poderia ser diferente, né? Os preços novamente subiram. O preço médio da fécula de mandioca FOB Fecularia na semana passada teve um acréscimo de 1% para R$ 2,590,91 por tonelada, ou R$ 64,77 por saca de 25 quilos. No Paraná, a alta foi de 1,3%. Em Mato Grosso do Sul, houve uma valorização de 0,6%. E no estado de São Paulo, assim como os preços da raiz, houve uma queda, só que em uma proporção menor, de apenas 0,2%. Bom, vale ressaltar que os estoques, embora tenham aumentado 1,4% na semana passada, ainda ficaram 8% abaixo do que foi apurado no mesmo período de 2023. Portanto, estoques baixos.
Bom, se o mercado de fécula vem aquecido, a gente não pode dizer o mesmo para o mercado de farinha, que seguiu pouco movimentado na semana passada e com baixa liquidez também. E esse cenário, atribuído à queda nas vendas, principalmente para a região norte, que vem se abastecendo com farinha da região nordeste em alguns casos. Sendo assim, as vendas das farinheiras do Centro-Sul se restringiram ao mercado local e a consequência disso foi uma queda de 5% no preço da farinha fina e a farinha grossa uma queda de 5,3%. Farinha fina, R$ 113,89, farinha grossa, R$ 89,55. Né? Então, estamos de olho no mercado da mandioca e dos derivados também, e em breve voltamos para novas atualizações sobre preços e situações nos mercados. Até uma próxima. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAM, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. E a gente continua agora com os preços dos hortifrutis, oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos lá então, a nossa prestação de serviço diária aqui para o produtor, para a produtora rural, que acompanha os preços com base no levantamento do CPEA, Exalc e USP. A gente começa as cotações de hoje pelo leite, o litro no Paraná, R$ 2,56 com 64. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco de 25 quilos em Curitiba, 150. A cenoura verão 3A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos em Brasília, R$ 52,50. O tomate salada longa vida AA no atacado, caixa com 20 quilos em Mogi Guaçu, R$ 75,00. E por fim, a banana prata Anã Primeira, ao produtor, o quilo em Linhares, R$ 2,33. Vamos agora a São Paulo com Sérgio Braga para a gente atualizar as cotações do café, Sérgio. A semana começou animada, agitada, com preços disparando no mercado de Londres e também de Nova York, mas a partir de ontem e hoje as cotações tiveram ajuste para baixo, uma pressão muito grande, devolvendo praticamente todos os ganhos registrados na última segunda-feira. Diante de dúvidas com relação aos estoques, diante do avanço da colheita de cafés aqui no Brasil, mesmo que a peneira esteja bem abaixo daquilo que é desejado, um rendimento bem menor, segundo o próprio CPEA, os grãos que têm chegado a prova tem um percentual baixo de peneiras 17 e 18. Isso atrapalha, inclusive, segundo o CPEA, o cumprimento de contratos já fixados, né? Formação de lotes, e mesmo assim o andamento da colheita está sendo considerado satisfatório. Clima seco em boa parte do país e o avanço da colheita em outras regiões aqui do Brasil afora. De qualquer forma, hoje no mercado de Nova York, negociações seguem aí pressionados. Café recua com percentual de 2,36% no vencimento mais curto de setembro a 223,88. Demais posições, vamos observar agora. As cotações já estão, tem um delayzinho, julho a 226,15, 2,18 de queda, setembro café a 223,95 centes de dólar por libra-peso, 2,33 de queda, o dezembro 222,30, queda de 2,18%, março 220,70, queda de 2,22%. Não aparece na tela, mas o café B3 primeiro, é exatamente isso, Gleidson. Tá aí. Café arábica na B3, setembro, $274,70, 2,36 de queda. Dezembro, $271, 2,34 de queda. E o dezembro de 2025, $249 por saca, queda de 1,74%. Lembrando que o dólar hoje bate os 5,51. O café robusto Conilon já teve negociações encerradas na Bolsa de Londres, com uma queda de 1,63% a $4.054 por tonelada. Uma quarta-feira de pressão de ajustes para o mercado do café, tanto em Londres, Nova York e no mercado físico, consequentemente, um avanço de colheita aqui no Brasil também. Karina.
E temos hoje também um vídeo do Maílson, nosso grande colaborador, né, Sérgio Braga? Exatamente, ia falar sobre o início da classificação de cafés, que começou, né, com a colheita, e o Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari, mostra exatamente essa situação. Aí, João Batista, o primeiro lote aqui que eu estava falando. Esse monte aqui está seco, amanhã nós vai começar a beneficiar ele. Aí a gente vai saber do rendimento aí de peneira. É exatamente isso, né, Karina? E outra coisa, a gente faz um convite para que sempre produtores, não só o Maílson, que contribui sempre conosco aqui, mandando essas imagens quase que diariamente, outros que nos acompanham Brasil afora podem fazer o mesmo, né? Lembrando que devem filmar, né, fazer um registro com o celular na horizontal, manda para a gente aqui para acompanhar a produção, a safra, clima na sua região. Convite feito, Karina. Dividindo conhecimento, né, Sérgio Braga? As pessoas mostram, muita gente aprende com a informação de quem mandou também. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouquinho eu volto com você na pecuária. Mas quero falar agora sobre o agricultor brasileiro, que, claro, a gente sabe que avançou muito no manejo e na produção de grãos. Só que depois da colheita, como é que fica a situação, a capacidade do armazenamento? Principalmente na região centro-oeste, por exemplo. O doutor Alexandre Gazola está no Mato Grosso e vai mostrar algumas safras colhidas antigas e fala mais sobre essa questão do armazenamento no acompanhamento da safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece acompanhamento da safra com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, falamos aqui de Campos de Julho, Mato Grosso, né? Gostaríamos de frisar um pouquinho hoje sobre o armazenamento, capacidade de armazenamento das regiões produtivas, né? A gente está muito focado, muitas vezes, em manejar a lavoura e aumentar a produtividade. Mas e as percas que nós temos dentro do processo de armazenamento, né? Então é importantíssimo aqui um silo de milho a céu aberto. Claro que a região aqui não chove, a gente não tem percas tão significativas por esse trabalho, mas e se chover? E se mudar as condições? Isso que a gente tem que pensar sempre. Esse armazenamento a céu aberto não é o adequado, né? Estamos perdendo aí capacidade de longevidade do grão, qualidade do grão, né? Então é muito importante frisar isso. E a gente tem essa situação em várias fazendas, né? Não só aqui no cerealista, na trade, nós temos em várias fazendas essa situação. Então é importante nós pensarmos no armazenamento. Eu sei que muitas vezes se esbarra em recurso, esbarra numa super safra, a capacidade não atendeu, mas nós precisamos realmente repensar esse sistema, focando também em capacidade de armazenamento no produtor e em parceiros, né? Então é uma modalidade que a gente precisa olhar, porque dessa forma nós estaremos perdendo qualidade, perdendo peso, perdendo constituintes do grão, né? Investimos tanto na produção e acabamos perdendo no armazenamento. E esse pensamento em aumentar a capacidade de armazenamento passa por linhas de crédito mais acessíveis, passa por um planejamento de 2 a 3 anos. Ele não é instantâneo executar uma unidade de recebimento de grãos, ele é um planejamento um pouco mais longo. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Obrigada mais uma vez, doutor Alexandre Gazola, nosso doutor Sementes, todos os dias passando orientações importantes para o nosso produtor rural que acompanha o Tempo e Dinheiro. E agora é hora de saber mais também sobre as agrofinanças, qual o destaque de hoje com Giovanni Lorenzon. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Agrofinanças. Nós temos visto o Ibovespa derreter perto de 8% desde janeiro. Mas há uma classe de ativos que praticamente perdeu o dobro, quase 15%. São as chamadas small caps ou as empresas de menor valor de mercado. O índice FMLL 11, que mapeia essas ações de pequenas companhias,
perdeu cerca de 15%. Não passa de 2.000 pontos. Mas não significa necessariamente que todas estão no mesmo bolo de empresas que sofrem com o mercado interno, porque são mais expostas ao Brasil, e sendo assim, mais expostas à questão de juros. E nós vimos aí, com o Copom mantendo os 10,50 da taxa Selic, com perspectiva de permanecer assim até 2025, pelo menos no começo de 2025, deixa a economia mais travada e, portanto, essas empresas têm um custo maior para carregar suas dívidas. Mas isso, como dissemos, é no bolo geral da média dessas empresas. O que vale destacar é que é possível achar boas opções nesse mercado, olhando especialmente a questão de longo prazo, porque muitos analistas entendem que são empresas que têm um potencial de crescimento muito elevado, na medida que, se comparando com os grandes grupos, os players, que já atingiram uma curva muito alta de desempenho, de desenvolvimento, então é possível entender que muitas dessas pequenas companhias conseguirão, em algum momento, ter altas consistentes. Normalmente se fala que uma small cap tem um valor de mercado de até 3 bilhões de reais. Para outros, é um pouco mais acima, 6 bilhões de reais. O que é importante a gente chamar atenção é que é um grupo bastante heterogêneo. E dentro desse grupo heterogêneo, o senhor vai encontrar empresas do setor de infraestrutura, vai encontrar empresas do sistema financeiro, o Banco Inter, por exemplo, vai encontrar empresas do setor de petróleo, vai encontrar empresas no setor de educação, todas essas que eu citei, com perspectivas de altas consideráveis, olhando inclusive o desempenho delas em 12 meses, segundo, por exemplo, alguns analistas que fazem esses levantamentos. No caso das empresas do agronegócio, com exceção de Cosan, Raízen, São Martinho, SLC Agrícola, os frigoríficos JBS, BRF, Marfrig e Minerva. Aliás, Minerva até outro dia era considerado uma small cap. Todas as demais estão nesse bolo de companhia de menor valor. Temos a Boa Safra, uma sementeira que vem uma tese de investimento considerada relevante, tem sofrido um pouquinho. Temos também aí a Três Tentos, revenda, biodiesel, sementes. Temos a Kepler Weber, no caso da logística de pós-colheita. Temos a Brasil Agro, uma companhia bem vista no campo especificamente principal de desenvolvimento e venda de terras. O senhor pode achar a sua opção olhando especialmente o futuro. Muito obrigado, amanhã a gente volta. Muito obrigada, Giovanni Lorenzon. E vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga.
o mês de junho praticamente ficou no retrovisor, agora tanto a indústria já fazendo programação de abate para 2, até mesmo 3 meses, isso para frente. É lógico que as escalas não atingem esse número, esses dias corridos, né? Mas uma média de 11 dias, 12 dias estão sendo registrados em boa parte do país diante da oferta de animais. E é lógico, os preços agora, pelo menos diante da alta do dólar, as exportações em bom volume e expectativa de que ocorra uma redução também na oferta daqui para frente, porque começa o confinamento, se o confinamento começar, as margens ainda continuam sendo colocadas na ponta do papel, mas de qualquer forma o que acontece é o seguinte, parou de cair. Né? Se é uma boa notícia para o mercado, esse é o principal fato, parou de cair o mercado do boi gordo. Pelo menos hoje foi o que aconteceu na apuração feita pela própria Scott Consultoria. Vamos lá, só no mercado futuro, aí sim é uma outra situação. O mercado futuro busca uma direção nesse momento, o vencimento mais curto já está saindo praticamente da tela, tem negociações, rolagens já para o julho, 225,75, olha a diferença praticamente de R$ 9,00, R$ 8,50, 8,25 do junho para o julho. Mesmo assim, julho 0,06% de queda, agosto 239,45 sobe, setembro R$ 240,50, 0,21 de queda. Indicador 225,40, 0,11 de queda ontem. A apuração feita pela Scott Consultoria hoje no mercado físico do boi comum, 8 praças em alta entre as 32 pesquisadas, nenhuma caiu. E este é o ágio, boi padrão China, em São Paulo 225 a prazo, Minas Gerais 205, Mato Grosso 210 também no prazo, Mato Grosso do Sul 215. Na próxima tela mais 4 praças, 210 em Goiânia, Paragominas no Pará 215, Tocantins ao Sul 202, no Paraná R$230, repetindo, boi padrão China, segundo a Scott Consultoria. Bom, ainda falando sobre essa questão, há uma distorção de preços registrados entre o indicador CPE, que nós mostramos agora, e a B3 no mercado, principalmente vencimento futuro de outubro, que abre uma possibilidade de um seguro de baixa observando essas cotações. Ontem conversamos com o Rafael Gringues, da Red Agro, que falou exatamente sobre a correção entre o indicador e o mercado futuro que deve acontecer no mercado do boi gordo. Acompanhe um trecho e essa explicação. O que acontece? O contrato do boi gordo negociado na B3, ele converge, né, ao indicador CPEA, que é o balizador ali do preço médio do boi gordo, vamos dizer, sendo negociado. Então, para o segundo semestre, né, a gente começa a olhar esse mercado. A gente olha o mercado CPEA e os contratos da B3 como que estão sendo negociados. E nesse caso, se você puder até compartilhar a primeira imagem, a gente fez a identificação em um momento, né, nessa imagem aí, de R$25, né? Então, ou seja, eu não me lembro, não recordo muito bem a data, mas chegou a abrir uma boca de jacaré. Essa linha laranja, o que é a linha laranja? É o contrato do boi gordo outubro negociado na B3. E a linha verde é o indicador CPEA. Então, nota que eles não trabalham totalmente separado, né? Eles têm uma correlação muito próxima e chegou a R$28, na verdade, não é nem 25, é R$28. E aí, quando ocorre essa situação, que eu falei para você que são momentos de arbitragem ou de oportunidade de fazer hedge, são momentos que a gente convidou os nossos clientes e os pecuaristas a fazer um seguro de baixa na B3. Por que fazer um seguro de baixa na B3? Porque nessa situação, ou o contrato da B3 tem que cair, o contrato do boi gordo tem que cair para voltar novamente aos níveis ali do CPEA, ou o CPEA tem que subir, ou seja, o preço do físico tende a melhorar. E o que aconteceu? Nessa situação, o contrato da B3 permaneceu, vamos dizer, estável, e o indicador CPEA aí apresentou uma recuperação, ou seja, quando o frigorífico ele vê também essa boca de jacaré aberta, para ele é muito positivo também essa conta, porque ele tem um descolamento e ele pode até aproveitar desse descolamento também para fazer as posições dele a termo lá na frente. E ainda mais quando a gente coloca a curva do dólar lá para frente, principalmente com o frigorífico que é exportador, ele tem um
um adicional a mais, né, na compra desse animal. Então, por isso que a gente viu o preço do físico aí melhorando e os frigoríficos também vindo um pouco mais forte aí na compra a termo ou pagando um pouco mais aí em prêmio, dependendo da classificação do animal. Bom, tá aí a expectativa de que os preços no mercado físico comecem a subir. O indicador também apresenta variação positiva, assim como os contratos futuros lá na B3. E é, lógico, oportunidade para poder observar essas informações e travar negócios, ferramentas financeiras que estão à sua disposição. Karina Botião, com você. Olha, Sérgio, a gente tem uma pessoa que trabalha com pecuária e B3, lá de Aguaí, São Paulo, é o João Augusto Martucci. Já pode colocar o João Batista, tá com a gente, Gleidson? Tô sim, tô aqui. Tá aí. Aqui. E olha, ele tá falando o seguinte, Sérgio e João, eu me confundi aqui no calendário, mas eu não esqueci do aniversário do João Batista, não. Eu gosto muito de acompanhar o Tempo e Dinheiro, diz que assiste sempre, acompanha os conteúdos do Maurício Bellinello, do Sérgio Braga, é assim, um seguidor fiel e tá falando assim, ó, meu bisavô chamava João, meu pai também, nasceu no dia de São João, foi batizado no dia de São João e a netinha dele também nasceu no dia de São João. Acho que ele tá redimido por esquecer seu aniversário, João Batista. Ei, que legal. Muito bom. Muito João bom, Augusto Martucci, de Aguaí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Continuamos juntos, continuaremos juntos. E olha, mais uma vez, para encerrar, dizendo para os nossos amigos produtores, aprendam a travar os preços. O melhor preço, você deu margem, proteja, não deixe ele cair, não deixe passar pelos meios dos seus dedos, né? Sair e deixar na mesa. Vamos segurar o melhor preço para o bem do Brasil, porque senão o dinheiro vai embora. E outra coisa, para saber mais, ser atualizado, como diz o Sérgio Braga, como diz a Karina, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre lá, assine, ó, 19998132915, o Fernando Sofiati esperando a sua ligação para colocar você dentro do clube, para você ser informado em tempo real pelas mãos, pelos dedos ágeis do Giovanni Lorenzon. Ficamos assim, Karina, uma muito boa edição, mais uma vez, aproveitando para informar e manter os nossos telespectadores, os nossos produtores, como os mais bem informados do meu Brasil. Obrigado, Sérgio, obrigado, Karina, e vamos em frente. Obrigada, Viva o Brasil! João. Viva o Brasil! Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João. Boa tarde a você de casa que nos acompanha sempre. A gente volta amanhã, quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.